Todo aquele que possui algo e não o usa é um ladrão. Mahatma Gandhi, advogado, especialista em ética, filósofo indiano. O apetite pelas coisas artificiais é infinito. São Tomás de Aquino, um dos principais filósofos escolásticos católico. A guerra contra a pobreza acabou e os pobres perderam. Robert Hector, cientista político, especialista em pobreza. O texto a seguir é uma simplificação do contexto histórico de formação das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Favelas. As origens. O Brasil, como nação e como colônia, sempre se mostrou proficiente no abandono e desprezo de seus habitantes, salvo se você tiver a graça de pertencer ao clã chamado elite. Foi assim com os índios, com os negros e com os brancos que aqui nasceram e não alcançaram o idolatrado, entre aspas, mérito de acumular duas fortunas. Entre fins do século XIX e a década de 1940, no século XX, o Brasil viveu o seu ciclo de ouro na borracha. Muitos nordestinos que já viviam e sofriam o secular terror da seca no semiárido avançaram floresta amazônica adentro em busca do látex das seringueiras. Naquela época, o Brasil não tinha, como ainda hoje não tem, uma política de defesa de seu patrimônio biológico. Os ingleses vieram aqui e levaram mudas de seringueiras para suas colônias na África e na Índia. A Inglaterra se tornou o forte concorrente do Brasil na produção de borracha natural. A evolução de derivados do petróleo com a produção de borracha sintética foi, então, a pá de cal que encerrou a era de ouro da nossa borracha. Tanto, diversas cidades que, no meio da floresta, floresceram e tiveram suas economias, então, aniquiladas pelo fim da borracha, acabaram perecendo. Suas populações não foram resgatadas ou amparadas por políticas de Estado, que as deixou sobreviver à própria sorte. A maior parte dessa população morreu. O ciclo do açúcar, em séculos anteriores, foi outro grande desastre. A produção de açúcar exigia enormes áreas de plantio. Porém, a Mata Atlântica, que recobria o sertão, tinha o seu próprio ciclo de chuvas. Uma vez desmatada a área para o plantio, rompeu-se o fluxo de águas e veio então a consequente seca do Nordeste. Esse processo assola esta região desde o século XVIII. Foi ainda no império de D. Pedro II que se assinou o primeiro projeto de transposição do Rio São Francisco. Mas isso jamais saiu do papel até a eleição de Lula, 180 anos depois. A produção do açúcar não exigia apenas enormes áreas de latifúndio, mas uma enorme força braçal humana. Trabalho este que era executado por escravos negros. A população de escravos, negros e mestiços, não livres, era superior a 2 milhões de pessoas no início do século XIX. A maior parte destes trabalhando nas lavouras, seguido da mão de obra em mineradoras e da força de trabalho nas cidades. Em 13 de maio de 1888, o Império Brasileiro decreta o fim da escravidão em todo o território nacional. Isso com enorme pompa, enorme festa. Apesar de ter sido o último país das Américas a dar este passo, e de ter sido também o único país a se tornar independente de sua metrópole sem libertar o povo negro. Passada a festa e caídos os confetes, veio a realidade. O governo brasileiro não desenvolveu nenhum projeto de integração para os negros libertos, assim como já não havia para os negros que eram nascidos após a lei do ventre livre. Acostumados a nada pagar para seus escravos, os donos de terra se negavam a oferecer salários minimamente dignos para trabalhadores negros. Os negros libertos acabaram migrando
para as cidades, onde também não encontravam empregos, pois não tinham formação e qualificação. O sistema público de ensino era pensado para somente atender aos filhos de homens das elites brancas. Pelo contrário, as leis que eram produzidas então visavam reprimir e não amparar o povo negro. O Código Penal de 1890, do Marechal Deodoro da Fonseca, proibia o exercício da capoeira, justamente a capoeira, que hoje é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Foram criadas leis de repressão à migração de negros do campo para a cidade. Foram criadas leis de repressão à vadiagem, onde o negro que não portasse documentação e registro de emprego era preso. A senzala nunca deixou de existir. Libertos, sim, mas presos ao desemprego e à ausência de formação. O povo negro recorreu ao morro como local de vida para não ser recolhido e encarcerado nas cidades. Esse foi o primeiro movimento de ocupação das encostas dos morros na capital do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o povo negro tentava de alguma forma se organizar e sobreviver nas grandes cidades, a seca nordestina, o aumento da cobrança de impostos, o abandono das massas à sua própria sorte e a proteção financeira do Estado às grandes oligarquias, com os seus latifúndios improdutivos, lá no Nordeste, começou a gerar enorme revolta em populações no interior do país, mas em especial no norte do estado da Bahia. Sob a liderança de Antônio Conselheiro, formou-se um grande arraial, um assentamento com mais de 25.000 pessoas na região de Canudos. Algumas das cabanas foram montadas na encosta de um morro, chamado Morro da Favela. Nesse morro existe uma árvore de médio porte que produz um fruto em forma de favo, daí o seu nome, favela. Essa população entrou em conflito com as forças republicanas do presidente Prudente de Moraes. Naquela época, o jornal O Estado de São Paulo contratou o escritor carioca Euclides da Cunha para atuar como seu correspondente de guerra e escrever um artigo que fosse favorável às forças governistas. Por outro lado, uma vez em Canudos, Euclides da Cunha logo percebeu que o que vira lá não caberia no espaço de um artigo de jornal e acabou escrevendo seu livro Os Sertões, obra que, pelo contrário, acabou se tornando um instrumento de propaganda negativa contra as atrocidades cometidas pela República. O governo Prudente de Moraes recrutou um enorme exército para encerrar o conflito. Forças de diversas partes do país foram contratadas, em especial soldados do Rio de Janeiro, com a promessa, feita pelo governo, de que, uma vez vitoriosos, receberiam seus salários no retorno ao estado da Guanabara. Os soldados foram lá, venceram e fuzilaram os mais de 25.000 assentados rebeldes, entre eles crianças, idosos, mulheres e mulheres grávidas. Ninguém foi poupado. Uma vez no Rio de Janeiro, o governo federal virou-lhes as costas. Os soldados não receberam os salários prometidos, seus soldos. Sem ter como pagar o aluguel ou como financiar a compra de moradia, esse grande contingente de soldados desempregados e sem dinheiro teve que encontrar algum lugar para morar e se estabeleceram então no Morro da Providência, entre os anos de 1897 e 1898. Este morro já era ocupado por ex-escravos. Ao reconhecerem que suas condições de vida e moradia eram muito semelhantes às do assentamento de Canudos, lá no Morro da Favela, na Bahia, essa população também passou a denominar o Morro da Providência como Morro da Favela. Com o tempo, o nome favela foi adotado para se referir às ocupações semelhantes, e aí se popularizou. Favelas, num contexto mais atual. A estrutura de uma favela pode ser entendida como um fóssil civilizatório.
Ela reproduz a mesma desordem estrutural dos grupamentos familiares de mais de 40 mil anos atrás. A explosão demográfica das favelas vai ocorrer num período mais recente, a partir das vitórias das políticas neoliberais de redução do Estado e dos serviços públicos, mais ou menos a partir de meados de 1970. A destruição das escolas faz parte desta política. A destruição da saúde pública, a destruição de toda a sorte de serviços como comunicação, transporte, água, saneamento, coleta de lixo e de fornecimento de energia contemplam um ciclo vicioso, sistêmico, mas intencional de geração de pobreza. O processo de favelização está intimamente ligado a 3 fatores: políticas de achatamento salarial, a ausência da oferta de empregos e o desmantelamento do acesso ao transporte público. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas em todo o mundo, ou seja, 1 em cada 7 habitantes do planeta Terra vive em uma favela. Na cidade do Rio de Janeiro, esse número sobe um pouco para 1 em cada 6 pessoas, ou seja, 1 em cada 6 cariocas vive numa favela. O cientista político Robert Hector, como falamos anteriormente, declarou a seguinte frase: "A guerra contra a pobreza acabou e os pobres perderam." As elites mundiais, encabeçadas pelos Estados Unidos da América, comemoram, de certa forma, o fim da esperança das classes trabalhadoras e a supremacia definitiva das elites. Deliberadamente, festejam a vitória capitalista. Afinal, danem-se os pobres. Em países ricos europeus, aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza não passam de 6%. Já nos EUA, apesar da fachada de serem a maior economia mundial, apresentam 50% de pobres ou muito pobres em sua população. Em alguns países em desenvolvimento, esse índice pode chegar a até 90% da população. Percebem? Compreender o que é capitalismo, compreender o que é liberalismo ou neoliberalismo, o que são as políticas públicas e o que é o papel de Estado, são conhecimentos fundamentais para entender até a nossa condição de vida e em que ponto ou nível da pirâmide social podemos nos inserir neste mundo. Embora a explosão populacional das favelas no Brasil e no mundo ocorra após os anos de 1970, a preocupação em reprimir sua expansão sempre esteve em pauta nos governos. A Lei 2087, de 19 de janeiro de 1925, em seu artigo 203, estabelece a criação oficial das áreas de favela na cidade do Rio de Janeiro, determinando quais morros poderiam ser ocupados e quais morros não poderiam ser ocupados, algo que o Estado tentará controlar a partir de novas leis. Por exemplo, em 1937, quando a Lei Orgânica do Estado da Guanabara proibiu o estabelecimento de novas favelas e a construção de novas casas, o que de fato jamais foi possível de ser controlado. A favela se tornou então uma força cultural. Ela não é especificamente a representação do caos. Por outro lado, ela é regrada, embora arcaica e ancestral. A favela sustenta e promove as relações interpessoais e de pertencimento de sua população. Por isso, é sustentável. A favela é sadia em sua humanidade, embora seja doente em sua insalubridade física e ambiental, seja insalubre na ausência do Estado. O que deve ser retirado da favela não é a sua população, mas a sua falta de estrutura e a presença do crime organizado. A violência na favela nos anos de chumbo, 1964 a 1988, e além. Entre aspas, nos últimos 3 anos, a UPMMR, União Pró-Melhoramentos
dos moradores da Rocinha, apresentou diversas queixas e denúncias sobre violências e arbitrariedades cometidas por policiais na Rocinha, tais como cobertura sistemática dada a grileiros na favela. Procuravam se apossar das terras, expulsando famílias que lá viviam. Invasão de barracos, arrombamento de residências, espancamentos de moradores e prisões ilegais. Diversos tipos de extorsões cometidas contra trabalhadores ou contra marginais. Foram abertas algumas sindicâncias, que não deram em nada, devido à má vontade das pessoas que as dirigiam e às pressões e intimidações feitas contra as testemunhas. Fecha aspas. Panfleto distribuído na favela da Rocinha em 1981, ou seja, muito atual. A violência contra o pobre na favela tem uma origem repressiva, mas também tem uma origem de paisagismo eugênico ancestral. Nós falaremos disso mais adiante, começadas no final do século XIX. A favela, com suas ruas estreitas e retorcidas e seu posicionamento estratégico no alto dos morros, poderia, para o regime militar, em teoria, abrigar fugitivos de esquerda ou mesmo hipotéticas células anti-regime, que essencialmente nem existiam. Além disso, havia, durante o período militar, uma política de terrorismo de massa. Assuste com extrema violência o pobre, primeiro, e assim ele não irá se organizar. O método parecia simples: invadir, espancar, prender e matar. A polícia carioca e a polícia paulista passou a ser estimulada pelo Estado a entrar nas favelas e reprimir inocentes. A entrada das drogas foi então permitida, uma vez que, quanto maior fosse o acesso à alienação e o processo de enfraquecimento mental coletivo da população pobre, mais fácil poderia ser a sua dominação pelo Estado. Isso, em teoria, mas o Estado não contabilizou o dinheiro do tráfico. Porque a droga não aliena apenas, ela envolve um comércio poderoso, ela enriquece quem controla o tal comércio. Com isso, iniciam-se aí as disputas milicianas e a formação de facções e comandos. Com o início da abertura política, em 1982, após vencer as eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola inicia uma série de transformações colossais que geram enorme impacto na capital do estado e na cidade do Rio de Janeiro. Brizola dá início a avanços estruturais importantes ao implantar uma rede de metrô, algo inédito ainda, então, no Brasil. Ele estatizou as empresas de ônibus, reduziu o preço das passagens e instituiu o transporte gratuito para estudantes. Ao mesmo tempo, Brizola criou o programa Favela Bairro, que foi o primeiro programa de urbanização das favelas no Brasil. Um marco que alterou as relações entre o Estado, a favela e políticas públicas. Brizola irá se associar com o antropólogo Darcy Ribeiro e juntos irão criar os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Popular. O projeto foi implantado com um enorme sucesso no Rio de Janeiro e passou a ser um instrumento indiscutível de força política a favor de Leonel Brizola. Algo tão impactante e revolucionário para a educação no Brasil, como foram os CIEPs, somente voltaria a acontecer no país 26 anos depois, com a implantação da rede dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com relação à violência nas favelas, uma das primeiras medidas de Brizola foi interromper o ciclo repressivo iniciado na ditadura militar com o uso da força policial carioca, como mecanismo de terror nos morros da capital. Por interesses próprios, a Rede Globo passou a acusar formalmente e extensivamente o governador Leonel Brizola de favorecimento e aliança
com o tráfico de drogas, tentando, com muita eficiência, minar as chances brizolistas de se chegar à presidência da República. A população brasileira, historicamente alheia à verdade, aceitou de boa vontade o discurso corrosivo da Rede Globo, e as chances do Brizola de chegar à presidência ficaram então muito reduzidas, embora ele ainda tenha marcado forte presença na disputa pela presidência em 1988. O pleito nesta época foi vencido por Fernando Collor de Mello, e o projeto dos CIEPs foi finalmente soterrado e encerrado pelas políticas neoliberais coloridas. A Rede Globo respirou então aliviada, uma vez que o jovem que pensa, o jovem que estuda, não vê novela, não acompanha o Jornal Nacional e não perde seu tempo com o resultado do futebol. Voltando ao passado, em 1942 nasce no Hospital Miguel Couto uma mulher chamada Benedita da Silva, negra, filha de uma lavadeira e de um lavrador, e cresce na extinta favela da Praia do Pinto, no Leblon. Benedita da Silva se torna então enfermeira e ativista do nascente feminismo carioca, dos movimentos de consciência negra. Seu trabalho como enfermeira e como ativista a tornou porta-voz do combate ao crime generalizado de esterilização em massa na população pobre, implantado pela ditadura militar na rede pública de hospitais. O regime militar no Brasil cumpria à risca as pautas estabelecidas pelos Estados Unidos da América através do relatório Kissinger, de 1974. Entre estas pautas, havia a exigência de que as neocolônias norte-americanas implantassem programas de esterilização em massa de suas populações pobres. Estava determinado por este relatório, então, que o pobre não poderia mais gerar filhos. Como a mentalidade humana civilizada e de bem tem uma tradição misógina, o ódio à mulher, as intervenções de esterilização não eram sobre vasectomias, o que seria muito mais rápido, limpo e barato para o Estado. Essas intervenções eram sobre laqueaduras. Benedita da Silva tornou-se a voz feminina que denunciou e interrompeu o ciclo dessa violência contra a mulher pobre, em sua maioria mulher negra e favelada. Esta mesma Benedita da Silva se tornou a primeira governadora negra do Brasil, governando o estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2002 e 2003. Neste período, houve um breve intervalo da repressão policial ao pobre negro, como no tempo de Brizola. Benedita da Silva determinou que a polícia carioca e a polícia fluminense passasse a atuar na defesa do cidadão oprimido, e não como seu carrasco. Ocorre aí uma guerra declarada entre o governo do estado do Rio de Janeiro, sob o comando de Benedita da Silva, e a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, sob o comando de César Maia, o pai do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. O prefeito César Maia implanta na capital fluminense uma rigorosa política repressiva à atuação de feirantes ambulantes, conhecidos como camelôs. Ele ordena que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro reprima com o uso de rigorosa força e apreenda as mercadorias de ambulantes não regularizados. A face do ódio do Estado ao pobre ficou muito explícita neste período. O estranho é que é o pobre quem elege o seu opressor. Benedita da Silva ordena então que a polícia do Rio de Janeiro atue de forma rigorosa e, se necessário, também com o uso da força. Mas dessa vez, não contra o povo, mas contra a ação criminosa da Guarda Municipal Carioca. A população do Rio de Janeiro foi então convidada a denunciar anonimamente para a polícia qualquer foco de conflito entre a Guarda Municipal
e a população carente. Foram curtos 10 meses de paz para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, depois do Brizola e depois da Benedita da Silva, nunca mais o povo do Rio de Janeiro votou na esquerda. A ideia de esterilização em massa não é nada nova. É consideravelmente antiga e nem se encerra com a luta de Benedita da Silva. De acordo com o jornal Folha de São Paulo e de acordo com o jornal Gazeta do Povo, entre tantos outros periódicos, esse projeto vem retornando ao país nos últimos 25 anos e ainda emerge hoje, como no pleito de 2018. Segundo a imprensa nacional, algo que foi amplamente divulgado, a ideia de esterilização em massa foi reapresentada na campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República, como um instrumento de controle ao crime organizado. Uma vez que, para Jair Bolsonaro, o crime seria o resultado de pobres que não tivessem condições financeiras para dar uma boa educação aos seus filhos. À época, após ser muito criticado, o então candidato à presidência voltou atrás no discurso e alegou que possuía propostas para o planejamento familiar, mas que não estava, então, autorizado a debatê-las. Embora o projeto não tenha sido ainda bem sucedido, é preciso saber que a raposa está no cio. As raízes deste modelo, deste projeto social, podem ser encontradas nos ideais eugênicos do final do século XIX. No Brasil, a eugenia foi particularmente encabeçada por João Batista de Lacerda. Ele defendia a tese do embranquecimento populacional. De acordo com Lacerda, a herança branca seria capaz de, pouco a pouco, por meio da miscigenação, apurar a, entre aspas, raça brasileira. Em 1895, o pintor espanhol naturalizado brasileiro, morador da cidade do Rio de Janeiro, Modesto Brocos, criou a tela Redenção de Cã, onde uma avó negra ergue suas mãos para os céus, em agradecimento por sua filha, já clareada no seu tom de pele e casada com um homem branco, ter-lhe gerado um neto também branco. Graças a Deus. Na tela, todas essas personagens estão ali retratadas. Em 1911, Lacerda irá defender, como representante do governo brasileiro, a sua tese em Paris. Nesse momento, dá-se início a um forte programa de imigração de populações russas, italianas, alemãs, polonesas e até japonesas para o Brasil. Tanto o casamento interracial passa a ser estimulado, como também programas de esterilização de populações negras será implantado. Cada uma dessas políticas públicas ganha um caráter cientificista farsante, nos moldes da virada dos séculos XIX e XX. Esse modelo astuto, recheado de falsa ciência, vai ser muito bem analisado e criticado na coletânea de crônicas de Machado de Assis, publicadas no livro Papéis Avulsos. Essas crônicas, que criticavam o cientificismo nacional, temos obras como O Alienista, O Segredo do Bonzo e A Sereníssima República. Como foi dito antes, a violência contra o pobre não se dá apenas por políticas de repressão e esquecimento do Estado, mas também por políticas paisagísticas eugênicas. A implantação de um modelo estético europeu se dará no Brasil através da música, das vestes, das danças, da reestruturação urbana e das tentativas de clareamento da população. Se a elite branca argentina é mais agressiva e opta por assassinar em massa suas populações negra e indígena, aqui no Brasil, a nossa elite branca opta por ser um pouco mais discreta. Para que matar? É melhor que o negro nem nasça. Carolina Maria de Jesus faz um retrato definitivo desse processo em seu livro autobiográfico, quase um diário, o livro Quarto de Despejo. Ela mesma explica o título em seu livro. Quarto de despejo era um cômodo das casas antigas onde você escondia o que não queria mais ver
mas não podia jogar fora ainda. Assim era a vida do pobre, e é ainda, para as políticas de Estado. Você varre, você joga o pobre como entulho para dentro de um quarto de despejo. Esse processo de limpeza estética da cidade do Rio de Janeiro tem o seu início em 1902, com a eleição de Rodrigues Alves para a presidência da República. Rodrigues Alves nomeia para o cargo de prefeito do Rio de Janeiro o engenheiro militar Pereira Passos. Pereira Passos irá então nomear como seu secretário de Obras Públicas o engenheiro Paulo de Fronten, que se incumbe de redesenhar o plano piloto do centro da cidade do Rio de Janeiro. Paulo de Fronten estudou na França e importa de lá os ideais urbanísticos franceses, com suas largas avenidas. Uma das principais obras de Paulo de Fronten foi a abertura da Avenida Central, hoje conhecida como Avenida Rio Branco. Esta avenida atravessa todo o centro da cidade do Rio de Janeiro, indo da Praça Barão de Mauá até o Aterro do Flamengo. Porém, para abrir tal avenida era necessário a retirada de prédios e casarões antigos, que já no final do século XIX se encontravam ocupados por populações muito pobres, compostas por negros, mestiços, brancos pobres e brancos imigrantes, numa área da capital que ficou conhecida como a região dos cortiços, imortalizada na obra de Aloysio Azevedo, o livro O Cortiço. Nesta época, cerca de 650 famílias foram despejadas e expulsas da região, sem nenhuma indenização do Estado. Todas essas pessoas se viram de uma hora para outra sem nada e sem ter para onde ir, e fizeram parte dos primeiros processos de favelização na cidade do Rio de Janeiro. Alguns se estabeleceram no Morro da Providência, já ocupado, outros foram para a região de Manguinhos, aproveitando as ofertas de emprego com a construção da Fiocruz, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, e outros foram para o Morro do Alemão. O mesmo processo de remoção indiscriminada e desordenada com fins estéticos irá voltar a ocorrer em massa no Brasil entre 1938 e 1941, com a construção da Avenida Presidente Vargas. Esta avenida corta perpendicularmente a Avenida Rio Branco e foi considerada a maior avenida do mundo, até que Perón inaugurou a Avenida 9 de Julho, na Argentina. O governo de Vargas desalojou sem piedade 958 famílias, e naquela época ainda não havia um programa de remoção. O traçado da Avenida Presidente Vargas não era nada novo, ele já existia. Chamava-se Avenida Senador Eusébio, onde também já existia o atual Canal do Mangue, ligando o centro da cidade ao bairro Cidade Nova e ao Campo de Santana e a Quinta da Boa Vista. Antes, a Avenida Senador Eusébio se chamava Caminho do Aterrado. Bem no início da Avenida Senador Eusébio existia, e ainda existe, a fábrica de gás do Barão de Mauá, inaugurada em 1851. Era natural que muitas vilas de trabalhadores se estabelecessem no seu entorno. No entanto, passados 90 anos entre a inauguração da fábrica e a abertura da Presidente Vargas, também era normal se esperar que todo um bairro tivesse se erguido ao longo da avenida. Para ampliar para 80 metros a largura pretendida, era necessário a demolição de todas essas casas, dessas vilas, desses prédios. Novamente, toda essa gente ficou sem ter para onde ir e teve que se estabelecer em favelas. Pelo menos até a década de 1990, final do século XX, todas essas remoções foram realizadas pelo critério de sorteio, onde as populações não são removidas com as suas pessoas humanas, amigos e parentes. E essa violência contra o pobre se dá assim por lei.
Apenas entre 1964 e 1973, em 9 anos, mais de 100 mil cariocas foram aleatoriamente removidos de suas casas originais em programas de desocupação de favelas indesejadas, em favor de políticas estéticas. Uma das características de formação das favelas é justamente a formação de laços de interpessoalidade. Tais laços fraternais são agregadores de força. A remoção desintegrada com a desocupação aleatória de populações em favelas, além de ser uma grave ação de violência institucional, é também um instrumento controlador do Estado, que mira diretamente no enfraquecimento das estruturas de classe. O ciclo de desocupação das favelas na ditadura militar irá trazer um novo modelo macabro nos processos de remoção de favelas na cidade do Rio de Janeiro. As remoções pareciam ocorrer de forma regular no papel dos periódicos e no Jornal Nacional, mas a prática era muito mais perversa. Em pelo menos 2 favelas icônicas cariocas, foi assim que aconteceu. A favela do Pasmado e a favela da Praia do Pinto, que foram removidas em 1964. A favela do Pasmado existia em Botafogo e a favela da Praia do Pinto existia no Leblon. Na área onde havia a favela da Praia do Pinto, existe hoje um complexo luxuoso de condomínios e o chiquérrimo Clube de Regatas do Flamengo. A favela da Praia do Pinto foi incendiada. Poucos conseguiram fugir. Houve uma enorme demora para a chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros, apesar das avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, que cercam a Lagoa Rodrigo de Freitas, serem consideravelmente largas. O mesmo ocorreu com a favela do Pasmado, em Botafogo. Na mesma época, foram removidas as pessoas que viviam na favela do Esqueleto, favela esta que ficava num terreno entre o Maracanã e a favela da Mangueira. Neste terreno foi erguido o que é hoje o complexo de prédios da UERJ. Todas essas pessoas foram removidas para ocupar a recém-construída Vila Kennedy, que tinha apenas 5 mil casas, mas as 3 favelas removidas somavam mais de 10 mil famílias. A conta não fecha. Bairros favela, como a Vila Kennedy e a Cidade de Deus, fracassaram por um motivo importante. A cidade do Rio de Janeiro não desenvolveu um projeto de integração para essas áreas de remoção-ocupação. As pessoas foram realocadas ali, a partir da remoção de suas moradias originais, e lá foram deixadas, sem infraestrutura, sem transporte coletivo, sem nada. O modelo genocida carioca de incendiar favelas parece ter sido importado por São Paulo. A ONG paulista Fogo no Barraco, que reúne desenvolvedores de software, representantes das comunidades e jornalistas independentes, desenvolveu um projeto de mesmo nome que vem mapeando o ataque incendiário maciço em favelas paulistas, provocadas por empresas do setor imobiliário. Coincidentemente, as empresas envolvidas estão entre os principais investidores das campanhas políticas de governos tucanos, como os de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. Na verdade, tais incêndios ocorrem sempre por meio de acidentes oportunos e coincidentes. No Rio de Janeiro, as tentativas de remoção da favela da Rocinha existiram também, mas não foram bem-sucedidas. Muito em função da comunidade da Rocinha já se encontrar mais organizada e coesa que as anteriores. Mas a ideia de limpeza estética jamais foi abandonada. Durante o pleito ao governo do Rio de Janeiro de 2002, a então candidata Solange Amaral, ex-PFL e atual DEM, foi, na época, acusada por propor acabar com o tráfico de drogas no Estado com um método não muito ortodoxo, a começar pela Rocinha. Teoricamente, a proposta dela teria sido erguer um enorme muro no entorno da favela, para então usar helicópteros da Polícia Militar, eliminando aqueles que fossem considerados suspeitos do outro lado do muro. Ela ficou em 4º lugar na disputa. Se tal proposta, como foi alardeado na época, foi ou não verdadeira, não sabemos. Mas parece ser uma ilusão o espanto atual
com o crescimento recente do fascismo. Parece muito claro que ele vem de longa data. Tanto que Luiz Paulo Conde, vice-governador de Rosinha Garotinho, que venceu o pleito de 2002, propôs de fato a construção de muros de 3 metros de altura para cercar as favelas da Rocinha, do Vidigal e do Parque da Cidade. Segundo ele, isso funcionaria como uma medida de controle ao avanço geográfico de novos assentamentos nessas favelas. Como houve resistência popular nessas comunidades, o projeto não foi adiante. Voltando ao pleito de 1982, em um dos primeiros debates dos candidatos, houve um impasse importante naquela época. Como sabemos, pelo PDT concorreu o vitorioso Leonel Brizola. Pelo PMDB concorreu o Miro Teixeira. Pelo PTB concorreu Sandra Cavalcante. Naquela época, Miro Teixeira a acusou, ao vivo, Sandra Cavalcante, de ter sido, no tempo da ditadura militar, a coordenadora de um programa de higienização das ruas cariocas. Neste programa, segundo Miro Teixeira, moradores de rua eram recolhidos e lançados de helicópteros em rios e na Baía de Guanabara. Ao ser denunciada por Miro Teixeira, Sandra Cavalcante preferiu não responder às suas acusações. No debate seguinte, ela fora com um calhamaço de documentos e desafiou o Miro Teixeira a assinar tais papéis. Não é possível saber como, mas Miro Teixeira pegou os papéis e assinou os tais documentos, sem ler o que estava assinando. O calhamaço de papéis era um documento onde Miro Teixeira reconhecia não existir provas dos tais atos mencionados sobre Sandra Cavalcante. O Miro Teixeira ficou então inelegível naquela época, mas ele recorreu na justiça e conseguiu vencer na segunda instância, retornando a ser réu primário e retornando a ser elegível. Como podemos observar, assim como determinou Darcy Ribeiro quando afirmou que o desastre da educação no Brasil não é um acidente, mas é um projeto, o processo de favelização do Rio de Janeiro e no Brasil é muito mais do que o resultado da soma casual de desastres seculares. Trata-se de um projeto determinado de opressão e, se não de extermínio, no mínimo, assemelha-se muito a um ensaio social deste.